dia. Já recebi alguns bom dias calorosos, especialmente irmãos que torcem para time carioca. Mas vamos lá. Queridos, nós vamos orar para que Deus fale ao nosso coração. Vamos orar também pelo Tiago, o jovem da nossa igreja. Estávamos orando pela sua mãe, estava em cuidados paliativos e ela acabou de falecer. Vamos orar pelo consolo do nosso irmão, que Deus use a igreja para se manifestar a presença de Deus na vida dele, nesse momento que ele precisa do consolo e conforto do Senhor. Vamos orar? Pai, nós agradecemos pelo privilégio, pela oportunidade de estarmos aqui e abrir a Tua Palavra e o Senhor falar aos nossos corações. Pedimos, Deus, que Teu Santo Espírito tenha liberdade para trabalhar em nossa vida e através da Tua Palavra mostrar áreas que precisamos crescer para honrar o Senhor e manifestar o Teu poder, apesar da nossa infidelidade, das nossas falhas e das nossas limitações. E Pai, como família de Cristo, nós ficamos tristes com a notícia da partida da mãe do Tiago e clamamos, Deus, que o Senhor console o coração desse nosso irmão que tem passado por essa luta já há tanto tempo, cuidando da sua mãe, e que a Tua igreja, Deus, seja a manifestação da Tua presença, do Teu cuidado na vida dele, um testemunho, Deus, para a sua família também, Pai. Nós clamamos por isso em Cristo Jesus. Amém. Algo que eu tenho o costume de fazer, não sei se você tem esse costume, mas às vezes quando passa pelo cemitério, dá uma olhada nos túmulos, nas lápides, e às vezes vê fotos, data de nascimento, falecimento, às vezes algumas inscrições que falam um pouco sobre a pessoa que foi enterrada ali. Esses textos são chamados de epitáfios, e uma das coisas que eu gosto de olhar num cemitério, não sei se é uma coisa muito mórbida de fazer, mas de você tentar entender um pouco da história da pessoa e como ela impactou as pessoas à sua volta, sua família, seus amigos. Às vezes o epitáfio, esse tipo de texto traz essa ideia. E a gente sempre pensa, o que nós gostaríamos que escrevesse no nosso epitáfio? Que você gostaria que fosse escrito sobre você? O que você gostaria que as pessoas que estão à sua volta, as pessoas que vão te enterrar, o que você gostaria que elas falassem sobre você, sobre como a sua vida os marcou? Com certeza a gente pensa em um texto que falasse algo bom sobre nós, o quanto nós somos importantes, o quanto nós fizemos diferença, quanto impactamos vidas, ou fazemos alguma coisa que vai ficar marcado depois da nossa partida. Essa é a nossa tendência. Mas quando nós olhamos para a palavra de Deus e sobre o propósito de Deus na nossa existência, na verdade, nosso desejo deveria ser que o nosso epitáfio, o texto que falasse sobre a nossa vida, apontasse para Deus e não para nós. Que a nossa vida, a nossa forma de viver, aquilo que nós fizemos com a nossa vida, com o nosso tempo, com a nossa saúde, com os recursos que Deus nos deu nessa vida, com a família que Deus nos deu nessa vida, com a igreja onde nós nos envolvemos nessa vida, é que viver cada uma dessas áreas apontasse para Deus, que as pessoas olhassem para nós e através dessa vida eu conheci um pouco mais sobre Deus. Hoje nós vamos ver o epitáfio de um grande homem da Bíblia, Moisés. E nós temos uma tendência natural de olharmos mais para o humano, nós exaltarmos mais o homem, a humanidade, do que o próprio Deus. E a nossa tendência de olhar para um texto como esse é exaltar a Moisés, sendo que a Bíblia, ela não é sobre homens, mas é sobre Deus e como Deus se revela através da vida de homens, assim como na nossa vida.
O que nós vamos aprender no epitáfio de Moisés é que Deus manifesta a sua fidelidade e poder por meio de homens falhos e limitados. Moisés foi um grande homem, mas foi um grande homem falho. Ele era um ser humano pecador. E quando nós olhamos sobre aquilo que o próprio Deus diz na sua palavra sobre Moisés, nós vemos a manifestação da fidelidade de Deus. A fidelidade de Deus à sua palavra, à sua aliança. Deus, ele é fiel, independente da nossa fidelidade. É algo diferente da nossa humanidade, né? Porque nós temos a tendência de sermos fiéis a quem é fiel a nós. Se me trai, então eu abre portas para eu trair também. Mas Deus não é assim. Paulo diz, se somos infiéis, ele permanece fiel, pois não pode negar-se a si mesmo. Então a vida de Moisés manifesta a fidelidade de Deus. Outra coisa que nós aprendemos que Moisés ele é limitado. Moisés não é eterno. Moisés não tem poder em si mesmo. Mas nós vemos Deus manifestando o seu grande poder através da vida de Moisés. Então, talvez o epitáfio de Moisés possa ser um alvo na nossa vida. Deus manifestando a sua fidelidade e poder, apesar das nossas falhas e das nossas limitações. Quero mostrar isso no texto, no último capítulo de Deuteronômio 34. Vamos terminar a exposição do livro de Deuteronômio hoje pela manhã. Um livro fantástico, aprendemos várias coisas, passamos por textos incríveis, que aprendemos muito nesse texto que é tão importante, esse livro que é tão importante para o entendimento da história bíblica. Essa primeira parte, nós vemos a fidelidade de Deus se manifestando através de um homem falho. Deuteronômio 34, de 1 a 4, diz assim: Então Moisés subiu das campinas de Moabe ao monte Nebo, ao alto do monte Pisga, que está em frente de Jericó. E o Senhor lhe mostrou toda a terra de Gileade até Dan, e todo o Naftali, e a terra de Efraim, Manassés, e toda a terra de Judá até o mar ocidental, e o Neguebe, e a campina do vale de Jericó, a cidade das palmeiras, até a região de Zoar. E o Senhor disse a Moisés: Essa é a terra que, sob juramento, prometi a Abraão, a Isaque e a Jacó, dizendo que daria descendência deles. Estou permitindo que você a veja com seus próprios olhos, mas você não entrará nela. O contexto aqui do livro de Deuteronômio, para a gente relembrar rapidamente, Deus ele chama Moisés para ser o libertador do povo, vai libertar o povo de Israel da escravidão do Egito. O povo de Israel cresceu de uma família para uma grande nação dentro de outra nação, o Egito. E vendo como uma ameaça, então o faraó transforma todo o povo do Egito em escravos. E Deus então levanta Moisés como líder que vai tirar o povo da escravidão. E o Senhor faz maravilhas por meio de Moisés, para convencer o faraó, para deixar os seus escravos irem embora livres. Transforma a água do Egito em sangue, manda pragas de rãs, piolhos, ferida, granizo, escuridão, devasta a terra do Egito, acaba com a terra do Egito, sendo a última praga a morte de todos os primogênitos, tanto dos animais como das famílias egípcias. E aí então o faraó permite que os seus escravos vão embora. E Deus usa Moisés para conduzir o povo pelo deserto. Cerca ali de 1 milhão de pessoas andando pelo deserto. E Deus usa Moisés para liderá-los. E Deus usa Moisés para ser o intermediador, para fazer uma aliança com o povo. Moisés falava com o Senhor e trazia a palavra para o povo. Ele era o intermediador dessa aliança. Ele fala com Deus face a face, a ponto de Moisés, ele voltar para o povo, seu rosto está brilhando. Tamanha intimidade e proximidade com Deus. Mas o povo é obstinado, o povo é rebelde. Apesar de dizerem que querem aliança com o Senhor, se comprometem com o Senhor, mas o desobedecem, não creem, não confiam em Deus. Por isso toda aquela geração que foi tirada do Egito, de 20 anos para cima, eles morrem no deserto. Eles ficam circulando ali até completar 40 anos no deserto, até que toda aquela geração morra.
Então, para a nova geração, Moisés está relembrando essa aliança. Isso é o livro de Deuteronômio. Basicamente, a aliança nós vimos, que eles obedecem a Deus, são abençoados, eles obedecem a Deus, eles são amaldiçoados. E nós vimos que a ideia desse livro, por causa dessa salvação, dessa libertação que o povo recebeu, e por temor ao Senhor, e pelos benefícios dos seus caminhos, a sua vontade de ser boa, perfeita e agradável, então nós obedecemos. As motivações da obediência são baseadas nessas três coisas: a salvação que recebemos, o temor do Senhor e os benefícios do caminho do Senhor. Então, quando nós chegamos nesse texto, fechando o livro, Deus chama Moisés para subir ali no Monte Nebo, provavelmente ali o pico mais alto desse monte, chamado Pisga. E lá de cima, ele mostra para Moisés toda a terra prometida. O que é interessante é que o autor que está escrevendo o capítulo 34, muito provavelmente por razões óbvias, não foi o próprio Moisés quem escreveu, porque é o relato da sua morte. E quando ele vai descrevendo o que Moisés viu, ele vai descrevendo as terras como territórios de cada tribo de Israel. Só que o povo de Israel ainda não tinha entrado na terra, não tinha sido dividido a terra ainda. Então, muito provavelmente esse final, esse capítulo 34, ele foi escrito depois que o povo de Israel entrou na terra prometida. E aí um homem inspirado por Deus, o editor, ele termina o livro de Deuteronômio e escreve o capítulo 34. Mas o que nós aprendemos aqui, à luz disso, é que Deus, quando Moisés vê a terra e onde vai ficar cada tribo, isso mostra a fidelidade de Deus. Deus havia prometido desde Abraão. O versículo diz ainda: essa é a terra que sob juramento prometi a Abraão, a Isaque e a Jacó, dizendo que daria descendência deles. Ou seja, ele deu a terra, ele entregou a terra como ele tinha prometido para Abraão, da onde surgiu o povo de Israel, da sua família. Ele havia prometido para Isaque, filho de Abraão. Ele prometeu para Jacó, filho de Isaque, que lutou com Deus, e por isso seu nome foi mudado de Jacó para Israel. Então, nesse final do livro, nesse epitáfio de Moisés, nós aprendemos sobre a fidelidade de Deus. O que ele disse no livro todo, aliás, o que ele diz no Pentateuco inteiro, nos 5 livros, desde Gênesis a Deuteronômio, ele cumpre. Queridos, nós podemos confiar e viver em confiança que Deus cumpre a sua palavra, Ele é fiel. De fato, nós vivemos em época que é difícil confiar nas pessoas. As pessoas mentem, traem, mudam de palavra, esquecem o que prometeram. Deus não. Deus, Ele é fiel, Ele cumpre. Nós podemos confiar na sua palavra e nas suas promessas. Alguns textos fantásticos falam sobre isso. Tito, falando sobre o Evangelho, fé e conhecimento que se fundamentam na esperança da vida eterna, a qual Deus que não mente prometeu antes dos tempos eternos. Podemos confiar que Deus nos dá a vida eterna em Cristo Jesus. Vivemos dias difíceis, sofremos na nossa família, na nossa saúde, no nosso corpo, no nosso país, no mundo, mas nós temos a vida eterna porque o Deus que não mente prometeu nos dar por meio de Cristo. Tiago diz: toda boa dádiva, todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, que não muda como sombras inconstantes. Deus não é inconstante, Deus não muda. Deus não vai chegar um momento e falar: gente, eu sei que eu prometi, mas não aguento mais vocês e vou voltar atrás da minha palavra. Não, o seu caráter não muda, o seu humor não muda, conforme as nossas inconstâncias e os nossos pecados. A constância de Deus nos traz segurança. Ele é fiel. O próprio Jesus, falando sobre a nossa terra prometida, ele diz lá em João 14: não se perturbe o coração de vocês, creiam em Deus, confiem, creiam também em mim. Na casa de meu pai há muitos aposentos. Se não fosse assim, eu lhes teria dito: vou preparar-lhes lugar. E se eu for e lhes preparar lugar, voltarei e os levarei para mim, para que vocês estejam onde eu estiver.
vocês conhecem o caminho para onde eu vou. Disse-lhe Tomé: Senhor, não sabemos para onde vais, como então podemos saber o caminho? Respondeu Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Queridos, nós estamos indo para a terra prometida também. Não porque nós seguimos uma série de leis, de mandamentos, não porque nós merecemos entrar nessa terra prometida, mas por causa de Jesus Cristo, que cumpriu a lei no nosso lugar. Ele cumpriu os mandamentos no nosso lugar. Ele carregou os nossos pecados. Ele foi condenado, ele foi amaldiçoado no nosso lugar. Ele morreu, ele venceu a morte, ressuscitando. E agora ele é o caminho até a terra prometida. Ele é o caminho até Deus. E nós podemos confiar. Mas a parte triste desse trecho que nós lemos é: Moisés, está vendo tudo isso? Você não pode entrar. Ele diz: estou permitindo que você veja com seus próprios olhos, mas você não entrará nela. Deus, em sua fidelidade e poder, usou Moisés para conduzir o seu povo até a terra prometida. Mas ele mesmo não entraria lá. Por quê? Porque Moisés pecou. Moisés não foi fiel. Em Números capítulo 20, uma história triste. Moisés está conduzindo o povo pelo deserto. Estão no deserto, o deserto não tem água. O povo começa a ficar com sede, e eles começam a pressionar Moisés e Arão. Vocês trouxeram a gente para esse lugar, não tem comida, não tem bebida, o povo está morrendo. Era mais fácil morrer lá no Egito, para que trazer aqui? Agora, gente, se coloca no lugar de Moisés. É muita pressão, são cerca de 1 milhão de pessoas te colocando contra a parede, questionando a sua liderança e trazendo um problema real. Eles não têm comida, eles não têm bebida. E para piorar, Moisés estava em luto. Ele havia acabado de perder a sua irmã. Então Moisés e Arão buscam a Deus, e Deus diz: falem aquela rocha, e da rocha vai sair água para que o povo beba. Só que Moisés se coloca diante do povo e diz: será que vamos ter que fazer sair água dessa rocha? Vamos. Moisés e Arão vão fazer sair água da rocha, eles têm poder para isso. E ao invés de falar a rocha, Moisés pega o seu cajado e bate 2 vezes na rocha. Eu fico imaginando a frustração, no luto, na pressão, na raiva daquele povo incrédulo e murmurador. Ele bate na rocha 2 vezes e sai água. E eu imagino o sentimento de Moisés: toma água até se afogar agora, seus ingratos. Mas Deus diz: como vocês não confiaram em mim para honrar a minha santidade à vista dos israelitas, vocês não conduzirão esta comunidade para a terra que eu lhes dou. Deus diz para Moisés e Arão: vocês não confiaram em mim, vocês confiaram em si mesmos. Queridos, o poder de Deus se manifesta através das nossas vidas para fazermos a vontade dEle. E às vezes nós começamos a achar que o poder é nosso. E quando ele se coloca diante do povo e diz: será que nós vamos ter que abrir, vamos ter que fazer sair água da rocha? Eles confiaram na própria suficiência para conduzir o povo. Mas Moisés e Arão, foram vocês que fizeram cair as 10 pragas do Egito? Foram vocês que levantaram a nuvem de dia para guiar o povo, a coluna de fogo para guiar o povo à noite? São vocês que fizeram cair maná do céu. Agora vocês têm poder para fazer água sair da rocha. Deus diz: vocês não honraram a minha santidade diante do povo. Ao invés de apontar para Deus, a santidade de Deus, Ele é o santo, santo, santo. Ele é o Deus poderoso que na sua graça sacia a nossa sede, na nossa ingratidão. Não, mas eles buscaram a honra para si mesmos.
de certa forma atraindo a atenção, a glória para si mesmos. Mesmo Moisés, talvez esquecendo que lá no começo, quando Deus chamou Moisés, Moisés fez de tudo para não ir. Senhor, eu sou incapaz, chama outro. Agora talvez, na frustração, na pressão, no cansaço, eles não honram a Deus. Nós somos assim, não somos, queridos? Nós não somos nada. Deus age na nossa vida e nós nos tornamos orgulhosos. Talvez ali numa prova, né, vários fazendo vestibular nesses dias, reclamam ao Senhor, Senhor me ajuda, eu não sei o que fazer. Olha para aquela questão do vestibular que você nem sabe o que é. E aí no final sai o resultado e você passou na faculdade. E a gente se enche de orgulho e começa a falar para as pessoas, eu passei. Esquece que estava ali clamando a Deus, de joelhos. Ou então passamos por um período de desemprego, de crise financeira e nos derramamos, nos humilhamos diante de Deus, clamamos ao Senhor e Ele nos dá um emprego, nos dá uma promoção, nos dá um dinheiro não esperado. A gente se enche de orgulho, de autossuficiência, despreza a Deus, as coisas de Deus. Ou até mesmo no ministério, a gente investe na vida de pessoas, servimos em ministérios da igreja, Deus abençoa, o ministério alcança várias pessoas e nós começamos a nos tornar orgulhosos. Achamos que acontece por nossa causa, por isso a gente não delega, não passa para ninguém, a gente não quer que ninguém toque nosso ministério. A gente acha que se a gente sair do ministério, o ministério vai para o buraco. É terrível isso. Não honramos a santidade de nosso Deus e apesar da nossa infidelidade e falha, nós queremos atrair atenção para nós mesmos. E é por isso que Moisés não vai entrar na terra prometida. E talvez a gente olhe para isso e fale, nossa, mas Deus foi duro demais, né? Moisés, olha a tarefa que ele teve, o tanto que ele sofreu, se sacrificou por causa disso, por causa de uma frustração, um momento de raiva, ele perde a chance de entrar na terra prometida. Nós temos a tendência de colocar Deus no banco dos réus, né? E nos colocamos no banco do juiz. A gente inverte. Aquele que é justo e santo vai ser julgado por aqueles que são pecadores, limitados, falhos. Queridos, nós desprezamos a santidade de Deus, esse é o fato. Nós temos aquela tendência dos direitos humanos de hoje, né? De defender o criminoso e condenar o inocente. Moisés pecou. Moisés desprezou a santidade de Deus. E ainda hoje, aquele que desprezar a sua santidade, desprezando a Cristo Jesus, o sacrifício do seu Filho, a sua obra lá na cruz, também não entrará na terra prometida. Paulo diz num texto pesado em Tessalonicenses, ele punirá os que não conhecem a Deus e os que não obedecem ao Evangelho de nosso Senhor Jesus. Eles sofrerão a pena de destruição eterna, a separação da presença de Deus e da majestade do seu poder. Deus continua sendo santo, santo, santo. Ele perdoa os nossos pecados em Cristo Jesus, mas aquele que despreza Cristo Jesus, despreza a sua santidade, despreza a sua glória, despreza a sua graça e misericórdia. E para esse, não tem solução, não tem esperança. Ele não vai entrar na terra prometida eterna. Aliás, quando João descreve a nova Jerusalém, a nova terra prometida, ele diz lá em Apocalipse, felizes os que lavam suas vestes para que tenham direito à árvore da vida e possam entrar nas cidades pelas portas. Fora ficam os cães, os que praticam feitiçaria, os que cometem imoralidades sexuais, os assassinos, os idólatras e todos os que amam e praticam a mentira. Vamos levar a sério a santidade de Deus, uma vida que honra e aponta para que Deus é fiel, Ele é fiel, não eu.
Essa minha vida tem que ser o tempo todo manifestando a glória de Deus e não tentando buscar a glória para mim mesmo. Mas Deus é gracioso, não é? Deus é misericordioso, Ele nos conduz na sua fidelidade, apesar da nossa infidelidade. Moisés não entrou ali na terra prometida naquele momento junto com o povo, mas Deus, pela sua graça, quando levantou um líder superior a Moisés, quando Jesus Cristo, Filho de Deus, veio, Moisés entra na terra prometida e conversa com o próprio Jesus sobre a sua obra. Vemos isso no Monte da Transfiguração. Lucas diz assim: aproximadamente 8 dias depois de dizer essas coisas, Jesus tomou consigo Pedro, João e Tiago e subiu ao monte para orar. Enquanto orava, a aparência do seu rosto se transformou e suas roupas ficaram alvas e resplandecentes como um brilho de um relâmpago. Surgiram 2 homens que começaram a conversar com Jesus. Eram Moisés e Elias. Apareceram em glorioso esplendor e falavam sobre a partida de Jesus que estava para se cumprir em Jerusalém. Que fantástico! Depois da sua morte, Moisés entra na terra prometida e conversa com aquele que nos conduz para a verdadeira terra prometida, Cristo Jesus. Deus é fiel, Moisés não. Mas Deus, em sua fidelidade e graça, usa Moisés, apesar da sua infidelidade. Nós podemos confiar na fidelidade e na graça do Senhor, apesar do nosso pecado, da nossa limitação. A próxima parte do texto mostra isso. O poder de Deus e a nossa limitação. Versículo 5. Assim Moisés, servo do Senhor, morreu ali, na terra de Moabe, segundo a palavra do Senhor. Este o sepultou num vale, na terra de Moabe, diante de Bet-peor. Mas até hoje ninguém sabe o lugar da sua sepultura. Moisés tinha 120 anos quando morreu, mas os seus olhos não haviam se enfraquecido e ele não havia perdido o vigor. Moisés contempla a terra prometida e morre. Ele não é um líder eterno. Deus usa pessoas pela sua graça. Podemos admirar e seguir essas pessoas, mas não podemos confiar nessas pessoas de forma idólatra. A nossa confiança deve estar em Deus. Depositar o nosso futuro, a nossa esperança em Deus, não em homens. Ele é a fonte de poder. Deus é eterno, as pessoas não são. Quando confiamos a nossa vida a pessoas, elas partem. E ficamos sem chão, ficamos sem esperança, ficamos desesperados. Porque isso demonstra que colocamos a nossa esperança, a nossa confiança mais do que devíamos em pessoas. As pessoas entram em depressão quando perdem pessoas que amam. De fato, nós sentimos a perda. Nós amamos pessoas, isso é normal, natural, isso reflete o caráter de Deus em nós. Nós não podemos entrar em desespero como se a nossa vida não tivesse esperança, porque dependia de alguém que não seja Deus. Moisés morreu e Deus escondeu o seu túmulo. Praticamente todos os estudiosos concordam que a ideia de esconder o túmulo de Moisés é proteger o povo da idolatria. E talvez o povo voltar para o túmulo todas as vezes para relembrar Moisés, mas ali talvez começar a fazer orações para Moisés. Que nós somos bons nisso, gente. Nós somos bons em criar ídolos para nós. Na história da igreja, nós aprendemos isso. No passado, homens morreram por causa da sua fé. Os mártires do passado, homens de fé, foram exemplos de fé. A igreja então tinha a prática de visitar os túmulos desses grandes homens de fé no aniversário da sua morte, para relembrar a história daqueles homens e serem encorajados pelo exemplo de fé. Só que o nosso coração pecaminoso, começa a fazer com que eu fui lá no túmulo, eu orei ali por uma libertação, e a libertação veio.
E aí não mais ora para Deus, não mais imita a fé daquele grande homem que estava em Deus, mas agora começa a depositar a sua fé naquele homem. E fazem imagens desses homens. E não chama de adoração, não é uma veneração, mas ora para eles, faz procissões para eles, substituem Jesus e Deus por grandes homens do passado. Nós, protestantes, também fazemos isso. Quando Deus, na sua fidelidade, usa homens e mulheres falhos, e nós, admirados pelo poder de Deus através da vida dessas pessoas, nós idolatramos essas pessoas. Eu só gosto de ouvir o fulano de tal. Se não for o pregador tal, eu nem quero ouvir a pregação. Às vezes despreza, inclusive, a igreja local, a liderança da igreja local, por causa de um pregador famoso. Todos nós lutamos. Eu tenho essas lutas. Eu tenho as minhas lutas com homens ídolos. E às vezes, pela posição no ministério, às vezes eu tenho uma tentação contrária de se tornar ídolo de alguém. Gente, aconteceu um negócio, eu acho bizarro, mas na pandemia, a gente tinha só transmissão, lembra? E aí as pessoas nos viam pregando pela televisão e elas confundiam a gente com atores famosos, né? E é um negócio bizarro mesmo, gente. Eu encontrava a gente e falava, nossa, eu nem acredito que estou te vendo, cara, só via você pela televisão. E isso é perigoso, porque às vezes eu começo a acreditar, é verdade. Pastor, pregador, galã. Você quer um autógrafo, né? Isso é perigoso, porque recentemente, Camila e eu, a gente estava falando num grupo de casais, alguém chegou para a gente e falou assim, nossa, eu acho que vocês não têm esses problemas de casamento que nós temos, né? E aí o perigo da gente acreditar nisso, e de repente a pessoa ela percebe os nossos pecados, os nossos problemas, nós somos pessoas como qualquer um, pecamos, falhamos, lutamos, e essa pessoa se desilude do Evangelho de Deus, por causa de uma idolatria. Queridos, Deus é o alvo da nossa adoração. Ele é o perfeito. Nós não somos limitados. Versículo 7, né, ele mostra o poder de Deus manifestando através da vida de Moisés. Ele tinha 120 anos quando morreu, mas os seus olhos não haviam se enfraquecido e ele não havia perdido o seu vigor. Moisés ele estava forte, saudável ainda. Mas não por ele mesmo, pelo poder de Deus. Deus o capacitando para aquilo que havia chamado. Versículo 8. Os filhos de Israel prantearam Moisés durante 30 dias nas campinas de Moabe. Então se cumpriram os dias do pranto e do luto por Moisés. O povo sofreu pela perda de Moisés. Um período aí de 30 dias. É interessante, né? Eles reclamavam, murmuravam de Moisés, mas eles amavam Moisés. Moisés era o pastor daquele povo. Havia sido usado por Deus para conduzi-los durante 40 anos. Mas eles não dependiam de um homem. Dependiam de Deus. E se é Deus quem conduz, se é o poder de Deus, ele não depende de um homem. Quando ele tira um líder, ele coloca outro líder. Versículo 9, Josué, filho de Num, estava cheio do espírito de sabedoria, porque Moisés havia imposto as mãos sobre ele. Assim os filhos de Israel lhe deram ouvidos e fizeram como o Senhor havia ordenado a Moisés. O mesmo poder que atuava em Moisés, agora atua em Josué. Josué tinha sido treinado por Moisés desde jovem. Moisés impôs as suas mãos sobre Josué, num ato que simbolizava essa passagem de bastão. E agora, Josué estava cheio do espírito da sabedoria, ou seja, o Espírito Santo estava agindo sobre Josué. A dinâmica da habitação do Espírito Santo era diferente no Antigo Testamento antes de Cristo. Não é como hoje, você crê no Evangelho e nós recebemos o Espírito Santo. Mas no Antigo Testamento, o Espírito Santo capacitava homens específicos para tarefas específicas. E o mesmo Espírito que habitava Moisés e o capacitava, agora habita Josué.
O povo chorou por Moisés, mas agora eles seguem Josué. Porque eles seguem o Senhor de Moisés e Josué, eles não seguem homens. O Deus eterno manifesta a sua fidelidade e poder por meio de homens limitados. Queridos, o quanto nós temos confiado em Deus, o quanto nós temos idolatrado homens. Pense em diversas áreas da nossa vida, talvez na nossa família, tem pessoas que a gente deposita a nossa confiança nelas. Se eu perder essa pessoa, não sei mais o que vou fazer. Confie em Deus. Às vezes na política, colocamos a nossa esperança em homens políticos. Se o político tal, o candidato tal não ganhar a eleição, não sei o que vai ser da nossa vida. Como não sabe? Quem está no trono é o Senhor. Ou mesmo na igreja. Quem conduz a igreja é o Senhor da igreja, é Cristo Jesus. Deus é o alvo da nossa adoração. Por último, versículo 10, 12. Nunca mais se levantou em Israel um profeta como Moisés, com quem o Senhor tratava face a face. Nunca houve ninguém que fizesse todos os sinais e maravilhas que, por ordem do Senhor, ele fez na terra do Egito, a Faraó, a todos os seus oficiais e a toda a sua terra. Nunca houve quem tivesse tanto poder e fizesse os grandes e terríveis feitos que Moisés realizou à vista de todo Israel. Nunca, por 3 vezes, nunca houve um homem como Moisés. Nunca houve um homem que tivesse tamanha intimidade com Deus, que falasse face a face com o Senhor. Nunca houve um homem que tivesse tanta ousadia e poder para desafiar o inimigo. Nunca houve um homem cujo poder se manifestasse com tamanha grandeza do que pelo Moisés. E é interessante, quando a gente pensa na história de Moisés, quem foi Moisés antes disso? Quase foi morto quando era criança. Foi salvo porque foi colocado num cesto de piche e jogado no rio. Foi perseguido pelo Egito e pelo seu próprio povo, quando ele matou um egípcio na sua juventude. Foi se esconder no deserto. Quando Deus o chama através da sarça ardente, tem um homem que era covarde, era Moisés. Não, Senhor, não vai dar certo, eu não sei falar, eles não vão acreditar em mim. Quem que eu vou falar? Quem que é o Senhor? Moisés foi um homem que, por causa do seu pecado, não pôde entrar na terra prometida. E Deus o tornou o profeta mais poderoso do Antigo Testamento. Isso lembra o que Deus faz na nossa vida. Paulo diz lá em 1 Coríntios capítulo 1, gente, Deus escolhe as coisas fracas desse mundo para envergonhar os que são poderosos. Então, quando Deus nos chama para fazer algo poderoso, não deve pensar assim, puxa, Deus me reparou, né? Eu preciso usar o Ricardo ali, porque é desperdício de talento, vamos lá, né? Segundo esse texto, ele é uma humilhação para nós. Se Deus te usar para alguma coisa, Ele está dizendo o quê? Por que Ele te escolheu? Porque você é um fraco. Vai ficar evidente que você não pode. Mas só aconteceu por meio do poder dEle. O Evangelho é isso. Deus chama pessoas fracas. Quem se acha forte, quem se acha capacitado, essas pessoas são humilhadas por Deus. Elas não são usadas. Deus levanta homens fracos e limitados e manifesta o seu poder e fidelidade para que confiemos nele e não em homens. Os heróis que existem na Bíblia existem para apontar para o herói, o Senhor. Os heróis que existem hoje existem para apontar para aquele que os capacita, que é o nosso Deus. Por isso, de novo, em quem nós temos colocado a nossa esperança? Quem que nós temos seguido? O que é fantástico, hoje em Cristo Jesus nós podemos experimentar o poder e a fidelidade de Deus como Moisés experimentou. Porque o texto fala sobre isso. Deus manifesta a sua fidelidade e poder por meio de homens falhos e limitados. Queridos, esse texto é um encorajamento para Israel.
Está fechando agora o Pentateuco, e agora o povo vai entrar na terra prometida, e eles precisam entender, Deus vai levantar homens, Deus vai levantar líderes, mas eles devem confiar em Deus, é o poder de Deus. E apesar das limitações e falhas do povo, Deus vai manifestar o seu poder e fidelidade por meio desse povo. Agora, o texto que nós lemos acabou de dizer, nunca houve alguém como Moisés, na intimidade, na ousadia de enfrentar o inimigo, no poder. Mas o próprio Moisés, ele diz em Deuteronômio 18:15, o Senhor, o seu Deus, levantará do meio dos seus próprios irmãos um profeta como eu, ouçam-no. E de fato a palavra de Moisés se cumpriu, Deus enviou Jesus Cristo, superior a Moisés. O autor de Hebreus nos lembra disso. Jesus foi considerado digno de maior glória do que Moisés, da mesma forma que o construtor de uma casa tem mais honra do que a própria casa. Pois toda casa é construída por alguém, mas Deus é o edificador de tudo. Moisés foi fiel como servo em toda a casa de Deus, dando testemunho do que haveria de ser dito no futuro. Mas Cristo é fiel como filho sobre a casa de Deus. E essa casa somos nós, se é que nos apegamos firmemente à confiança e à esperança da qual nos gloriamos. Queridos, Jesus é superior em intimidade com Deus. Moisés, ele teve a sua intimidade temporária com Deus aqui na terra, hoje desfruta dessa intimidade eterna, mas Jesus, ele está por toda a eternidade unido ao Pai. Jesus é superior a sinais e poder. Moisés tirou água da rocha, Jesus é a rocha. De Cristo flui águas vivas, fonte de águas vivas. O povo bebeu da rocha de Moisés e depois teve sede, mas quem bebe da água de Cristo jamais terá sede novamente. Moisés libertou o povo da escravidão do Egito, mas aquela geração morreu no deserto por causa do pecado. Jesus nos liberta da escravidão do pecado, do poder da morte. Moisés viu a terra prometida, mas não pôde conduzir o povo até lá por causa do seu pecado. Jesus assumiu o nosso pecado e nos conduz à terra prometida, eterna, nos purificando de todo o pecado. Queridos, em Cristo Jesus, apesar das nossas falhas, das nossas limitações, nós podemos experimentar o que Moisés experimentou. Em Cristo Jesus nós podemos experimentar da intimidade com Deus. Quando Cristo morreu, o véu do Santo dos Santos, que nos separava da presença de Deus, foi rasgado de cima a baixo, e agora nós temos acesso total à presença de Deus por meio de Cristo Jesus. Em Cristo Jesus nós podemos experimentar o mesmo poder que Moisés experimentou, porque o Espírito Santo que habitou Moisés habita em nós, e a mesma sabedoria que ele dava a Moisés, ele dá a nós, para fazermos a sua vontade. Aqui, esse poder não é para fazer o que a gente quer, esse poder não é para alimentar os nossos desejos egoístas, mas Deus nos capacita do seu poder para fazermos o que Ele quer. E queridos, muitas vezes nós não experimentamos desse poder porque nós estamos distraídos. Nós não estamos interessados em fazer o que Deus... Primeiro, nós não estamos interessados em ter intimidade com Deus. E segundo, nós não estamos interessados em fazer o que Deus quer através da nossa vida. E quando eu falo do poder de Deus agindo na nossa vida, talvez você não vai libertar 1 milhão de pessoas da escravidão do Egito, mas você pode ser usado por Deus para libertar 1 milhão de pessoas da escravidão do pecado. Pode ou não pode? Pode. Pode. Quando nós aproveitamos cada relacionamento, cada pessoa ao nosso lado, para conduzir essa pessoa para mais perto de Deus. Queridos, quando nós estamos atentos e buscamos essas oportunidades, elas ficam evidentes na nossa vida. Só essa semana eu ouvi de 2 irmãos da nossa igreja que tomaram essa iniciativa, e hoje tem grupos de estudo bíblico em comércios da nossa cidade. Não é pastor, não é missionário, não é um evento da igreja, mas é uma iniciativa de entender que o poder de Deus se manifesta através da nossa vida. E aí você pega um indivíduo aí no mundo,
como o próprio passarinho falou aqui, de uma família desestruturada, sem esperança nenhuma, e você aponta a esperança do Evangelho, e Deus usa a sua vida, apesar da sua limitação, do seu pecado, para transformar a eternidade de uma família. Gente, o que é mais poderoso do que isso? Nós vimos Deus agir e tem agido através da nossa igreja. Quantas frentes missionárias Deus tem aberto por causa da oração da igreja. Eu lembro até hoje, né? Lembra quando o exército americano saiu do Afeganistão, aquele caos, aquele desespero, e nós oramos como igreja: Senhor, usa a nossa igreja para de alguma forma oferecer esperança do Evangelho para os afegãos. Os caras vieram aqui na nossa igreja bater na porta da nossa igreja pedir ajuda, e hoje nós temos, pela graça de Deus, pelo seu poder e sua fidelidade, investido no ministério da Vila Minha Pátria. Rogamos ao Senhor que usasse a nossa igreja para levantar um recurso, uma oferta, que para nós parecia impossível. Deus fez o quê? Ele dobrou a oferta. Praticamente a construção em Monte Santo está garantida. E temos visto a eternidade de jovens serem transformados ali em Monte Santo, através do ministério de Fábio e Andréia. Semana passada, estava numa igreja, desesperada, queridos. Uma igreja sofrendo por anos. Porque simplesmente não tem ninguém que ensine a palavra de Deus lá. Talvez olhando para a nossa igreja e vendo centenas de pessoas aqui que seriam capazes de ensinar a palavra com fidelidade, e muitas vezes a gente está acomodado. É gostoso vir aqui, senta aqui na igreja, e a gente é servido com a palavra de Deus, a gente tem estrutura, a gente tem fidelidade da palavra de Deus, tem uma doutrina sólida. Gente, isso aqui não é realidade não, gente. Pega Fernão Dias, 1 hora daqui, sul de Minas, várias igrejas sem pastor. Isso é uma realidade no Brasil, isso é uma realidade na Europa. E às vezes nós nos acomodamos e olhamos para uma história como essa e falamos: de fato, nunca houve ninguém como Moisés. Não se trata de Moisés, se trata de Deus. E Deus quer usar as nossas vidas, apesar das nossas falhas e limitações. Que Deus nos incomode, que Deus coloque um espinho na nossa carne, para que a gente não fique acomodado aqui, confortável, enquanto Ele pode manifestar o seu poder e a sua fidelidade através da nossa vida. Que nos dê essa graça, essa misericórdia. Deus manifesta a sua fidelidade e poder por meio de homens falhos e limitados. Vamos ficar em pé, vamos cantar sobre essa bondade de Deus, essa graça de Deus na nossa vida.